Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui chegando ao capítulo 20 do nosso livro Pecados Intocáveis, né? Estamos aí no penúltimo capítulo. Temos este e mais um encontro, capítulo 21, tá bom? Então, gostaria que você acompanhasse comigo. Capítulo 20, Mundanismo. Mundanismo significa coisas diferentes para diferentes pessoas. Para a comunidade religiosa, Amish, inexistente no Brasil, significa eletricidade, telefone e carro. A igreja bastante conservadora onde cresci tinha uma lista de atividades proibidas, tais como dançar, jogar cartas, ir ao cinema. Sem qualquer intenção de desdenhar desses dois pontos de vista, precisamos entender que mundanismo é muito mais do que uma lista de atividades proibidas ou conveniências do mundo moderno. Dois textos bíblicos nos ajudarão a entender o conceito de mundanismo. O primeiro é 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, em que o apóstolo nos exorta a não amar o mundo, descrevendo então as coisas do mundo como os pecaminosos desejos da carne e dos olhos, o orgulho dos bens. As três expressões parecem indicar que João tem em mente desejos e atitudes que vemos hoje claramente como sendo pecado. No entanto, como estamos considerando o que chamo de pecados mais aceitáveis ou sutis, há um texto de Paulo que nos levará a entender os aspectos aceitáveis do mundanismo. Trata-se de 1 Coríntios capítulo 7, verso 31, que diz: os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Traduções diferentes usam expressões diferentes para transmitir a mesma ideia. A advertência é que, embora usemos legalmente as coisas do mundo, devemos tomar cuidado para que não se tornem importantes demais para nós. Com base no aviso de 1 Coríntios capítulo 7, verso 31, define o mundanismo como estar apegado às coisas, monopolizado ou preocupado com o que é passageiro neste mundo. As coisas transitórias dessa vida podem ou não ser pecado em si. O que transforma em mundanismo as coisas que não são necessariamente pecado é o valor exagerado que lhe damos. Em Colossenses capítulo 3, verso 2, Paulo nos instrui: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. As coisas de cima devem ter muito mais valor para nós, ou seja, coisas espirituais como Bíblia, oração, Evangelho, obediência a Deus, cumprimento da grande comissão e, acima de tudo, o próprio Deus. Nossos valores devem estar concentrados nessas áreas e não nas coisas desta vida. Isso inclui até mesmo as que são consideradas legítimas. O mundo ímpio certamente não se concentra nas coisas de Deus. Até mesmo os nossos conhecidos mais gentis e honestos estão de olho apenas nesta vida. Pela própria natureza deles, não conseguem se voltar para as coisas que são de cima. Apesar disso, o estilo de vida dessas pessoas não é muito diferente do nosso, se é que há diferença. Eles varrem a calçada, pagam seus impostos e evitam pecados escabrosos da mesma forma que evitamos. É por isso que conviver com eles torna o mundanismo aceitável a nós. Podemos aprofundar nosso entendimento de mundanismo com esta definição secundária. Mundanismo significa aceitar os valores, as regras morais e as práticas da sociedade simpática, mas descrentes sem discernir esses valores, regras e práticas são bíblicos. E que essas regras são bíblicas, né? Mundanismo nada mais é do que aceitar o costume da sociedade desde que ele não seja um pecado óbvio. Mundanismo é um assunto tão amplo que merece um livro inteiro. Estou dedicando-lhe apenas um capítulo, portanto vou limitar a nossa discussão a 3 áreas que penso eu se tornaram pecados aceitáveis em nossos olhos: dinheiro,
imoralidade e idolatria. A lista pode surpreender o leitor porque mencionei duas coisas, imoralidade e idolatria, que são claramente inaceitáveis. As duas áreas, porém, apresentam determinados aspectos que se tornam aceitáveis, e é sobre eles que discorreremos. E quanto à questão do dinheiro, também há certas coisas como roubo, trapaça e fraude que são claramente pecados inaceitáveis. Todavia, essas três áreas focalizaremos apenas os pecados que nos parecem aceitáveis. Dinheiro. Estados Unidos é o país mais rico do mundo, e nada se compara à nossa próspera classe média em toda a história. Apesar disso, nosso jeito de lidar com o dinheiro é vergonhoso. Em 2004, a renda líquida anual de uma família de classe média era 52.287 dólares. Mesmo assim, como mencionei no capítulo 13, essa família tinha uma dívida de 7.000 dólares em cartões de crédito. O mais alarmante é que dessa renda, mais de 52.000 dólares, a contribuição da família a causas beneficentes eram menos de 794 dólares, ou seja, 1,5%. Naturalmente, a estatística tem como base toda a população, e é claro que, considerando-se apenas os evangélicos, há certa melhora. Contudo, a diferença é pouca. Em uma pesquisa de 2003, membros de 8 denominações evangélicas doaram 4,4% de sua renda para a obra de Deus. A porcentagem, na verdade, é um decréscimo dos 6,2% que os membros das mesmas denominações doaram em 1962. Se essas 8 denominações representam as igrejas evangélicas como um todo, isso significa que temos ficado menos generosos para com Deus financeiramente. Além de estarmos ofertando menos para as nossas igrejas, parece que a maior porcentagem do que damos é gasto em causa própria. Em 1922, a porcentagem de contribuições para a missão retirada do total das ofertas era pouco mais de 10%. Por volta de 2003, esse número havia diminuído para pouco menos de 3%. Isso quer dizer que, de cada dólar, gastamos 97 centavos em nossos programas e ministérios e doamos apenas 3 centavos para missões. Resumindo, parece que as famílias evangélicas americanas têm guardado mais de sua renda para si mesmas e ofertando menos para suas igrejas. E a igreja tem gasto mais com seus próprios programas e ministérios e enviando menos para o trabalho missionário. No entanto, somos o país mais rico do mundo. Se nossas ofertas têm diminuído e a nossa dívida com o cartão de crédito aumentado, o que temos feito com o nosso dinheiro? Não temos poupado e sabemos disso porque a conta poupança, como porcentagem de renda, anda bem baixa, na casa de 2%. Isso tudo significa que temos gasto de nosso dinheiro com coisas desta vida: casas, carros, roupas, férias e produtos eletrônicos caros, só para citar alguns. Com relação ao dinheiro, colocamos nosso pensamento nas coisas do mundo e não nas de cima. Ficamos mudando-nos em relação ao nosso dinheiro. Quanto então deveríamos ofertar? Acho que 10% é o mínimo, ou, usando a expressão bíblica, o dízimo. Sei que há divergências quanto ao dízimo ser ou não um mandamento bíblico na época neotestamentária em que vivemos, pois não é mencionado especificamente em nenhuma carta do Novo Testamento. Todavia, há um conceito de oferta proporcional. Isso é, de acordo com a prosperidade que Deus deu, 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, 2 Coríntios capítulo 8, verso 12, o dízimo é uma aplicação específica da entrega proporcional. Quem ganha 10 mil, entrega 1 mil. Quem ganha 100 mil, entrega 10 mil. As duas pessoas ofertam de modo proporcional à prosperidade que Deus lhe deu. Alguns acham que quem tem um salário de 100 mil poderia ofertar mais que 10%. É por isso que considero o dízimo como o piso e não como o teto. Acho que o conceito de dízimo perdeu a força.
porque deixou de ser considerado como um ensino bíblico, mas porque nos tornamos mundanos em nossa atitude para com o dinheiro. Como resultado, ficamos avarentos com Deus. Avareza é uma palavra negativa. Ninguém gosta de ser taxado de avarento em relação a outras pessoas. Queremos ter fama de generosos, mas quando ofertamos voluntariamente menos da metade do que era exigido dos judeus do Antigo Testamento, estamos ou não sendo avarentos? Se o próprio Deus afirmou que os judeus estavam roubando dele porque não entregavam os dízimos, será que ele fica feliz quando ofertamos menos da metade do que os judeus deveriam ofertar? Malaquias capítulo 3, verso 8. Jesus foi categórico. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24. A impressão é que na vida de muitos cristãos o dinheiro está acima de Deus. Todavia, Deus e dinheiro não são duas escolhas equiparáveis, pois a Bíblia diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé e se torturam com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Se o dinheiro domina a nossa vida, quem perde somos nós, não Deus. Afinal, Deus não precisa do nosso dinheiro. Se gastamos o dinheiro só em causa própria, acabaremos como indigentes espirituais. Alguns cristãos acham que não tem como ofertar 10% do salário para a obra de Deus. Compreendo essa mentalidade. Há muito tempo, quando deixei a indústria e fui trabalhar com a missão The Navigators, meu salário foi reduzido em 75%. Entrei em pânico financeiro e pensei: não tenho como dar o dízimo. Tenho certeza de que Deus aceitará como dízimo o serviço sacrificial do salário baixo que recebo. Mas Deus não me deixou sossegado por muito tempo. Então decidi que iria entregar o dízimo da minha pouca renda e confiar na providência de Deus. Pouco tempo depois fui cativado pela história de Elias sendo alimentado pela viúva de Sarepta. 1 Reis, capítulo 16, verso 8 a 16. Só restava à mulher um punhado de farinha e um pouco de azeite, com os quais ela prepararia uma última refeição para si e para seu filho e depois morreria. Elias, porém, mandou, estou parafraseando: primeiro eu, e Deus cuidará de vocês. Ela obedeceu às instruções de Elias e Deus realmente cuidou dos demais. A frase final da história diz: a farinha da vasilha não se acabou e não se faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Verso 16. Li esse versículo e comecei a orar, e afirmo que durante os 52 anos de ministério, Deus sempre cuidou de mim. Como vimos no capítulo 10, temos de lembrar que tudo o que temos e nossa capacidade de ganhar mais vem de Deus. Sugiro que você releia Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18. Devolver a Deus pelo menos 10% do que Ele nos dá é uma expressão tangível de nosso reconhecimento e gratidão. Finalmente, temos de lembrar a infinita generosidade de nosso Senhor Jesus, que entregou a si mesmo por nossa salvação. Quando quis incentivar os cristãos a serem generosos, Paulo escreveu: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos pela sua pobreza. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Nossos dízimos e ofertas devem refletir o valor que colocamos na dádiva de Deus a nós. Imoralidade. Das três áreas do mundanismo que examinaremos, tenho certeza que essa é a que mais causa espanto. O leitor deve estar se perguntando como a imoralidade pode até mesmo ser considerada um pecado intocável. Quero deixar logo bem claro que não iremos considerar nem adultério, nem pornografia como atos imorais. Essas atitudes são obviamente inaceitáveis e estão fora do escopo deste livro, que trata dos pecados que toleramos. Em que sentido toleramos a imoralidade? Fazemos isso por meio de algo que um amigo denomina imoralidade vicária.
Sentimos o prazer íntimo ao ler sobre a imoralidade da pessoa cuja conduta sexual imprópria é descrita em jornais e revistas? Se for o caso, estamos envolvidos em imoralidade vicária. Gostamos de espiar tabloides e revistas expostos nos caixas de supermercados, imaginando como seria bom comprar um e ler sobre as peripécias sexuais de pessoas famosas, mas claramente imorais? Se esse for o caso, estamos envolvidos em imoralidade vicária. Se vamos ao cinema ou ligamos a televisão sabendo que iremos assistir a cenas de sexo explícito, ou se lemos romances em que tais cenas são descritas em detalhes, estamos envolvidos em imoralidade vicária. É óbvio que o mundo ao redor se delicia com esse tipo de coisa. Afinal, esses tabloides e revistas não estariam expostos nos caixas dos supermercados se nossos vizinhos não os comprassem. A mesma coisa pode ser dita sobre filmes, programas de TV e livros. Esse é um exemplo das práticas e dos valores aceitos pela sociedade que são claramente opostos à Bíblia. Caso sigamos esses exemplos, também somos mundanos. Existe ainda o aspecto das roupas indecentes. Sempre que caminho em lugares aglomerados de gente, como aeroportos ou shoppings, fico cada vez mais certo de que a moda feminina para todas as idades tem o objetivo de atrair os olhares cobiçosos dos homens. Parece que estou sempre desviando os olhos de alguma coisa proibida. Rapazes me contam que o problema é epidêmico em seus colégios e faculdades. Dentro desse assunto, há duas áreas nas quais podemos nos tornar mundanos. Primeiro, muitas mulheres cristãs, especialmente as mais jovens, seguem a moda da sociedade descrente que a cerca. Quando minha esposa me acompanha em visitas a universidades, fica chocada e assustada com as roupas que algumas estudantes usam, até mesmo para ir aos estudos bíblicos. De acordo com 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, as mulheres cristãs devem se vestir com modéstia e discrição. Portanto, digo às leitoras deste livro que, se vocês simplesmente seguem a moda indecente de hoje, são mundanas nessa área de sua vida. É triste dizer, mas essa forma de mundanismo continua aumentando, especialmente entre os jovens. Como homens, nosso problema é que reagimos com olhares cobiçosos à vestimenta indecente. Para pecarmos, nem precisamos imaginar cenas de imoralidade sexual. Somente o olhar demorado e apreciativo no que as mulheres expõem ou acentuam com suas roupas justinhas já é pecado. Estamos fazendo o que homens, geralmente decentes, estão fazendo. Nesse sentido, somos mundanos. Um rapaz me perguntou como lido com essas tentações. Respondi que minha primeira estratégia de defesa é Provérbios 27:20, que memorizei há muito tempo. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O vocabulário é, em certa medida, diferente das traduções modernas, mas diz a mesma coisa. O que aprendi é que um único olhar demorado nunca satisfaz, só abre o apetite. Assim, não espiche os olhos sobre aquilo que você nem deveria estar vendo. Minha segunda estratégia de defesa é Romanos capítulo 6, verso 21. E que fruto, ou seja, benefício, colheste das coisas de que agora vos envergonham? Pois o fim delas é a morte. Pergunto-me que benefício recebo por me entregar a um olhar cobiçoso? A resposta é nada mais que prazeres fugazes do pecado, seguidos de sentimentos de vergonha e arrependimento. Homens, assumamos o compromisso de tratar desse aspecto do mundanismo em nossa vida. Idolatria. Esse aspecto do mundanismo também precisa de algumas explicações. Claro que não adotaremos ídolos de madeira, metal e pedra. Nosso problema, como dizem, são os ídolos do coração.
Nesse sentido, ídolo é qualquer coisa que valorizamos tanto que acaba drenando nossa energia emocional e mental, ou nosso recurso de tempo. Pode também ser qualquer coisa que fique acima do nosso relacionamento com Deus ou com a família. O trabalho ou a profissão podem tornar-se um ídolo. A pessoa fica tão obcecada em produzir ou chegar ao topo que tanto Deus quanto a família acabam em segundo plano. Reconheço que a competição ferrenha do mundo corporativo, em que os colegas de trabalho transformam a carreira em um Deus, é difícil não seguirmos na mesma trilha. As circunstâncias de cada profissão ou carreira são diferentes, portanto, não existe solução única para o problema. No entanto, se tivermos em mente um determinado princípio bíblico, ele nos guardará da tentação de transformarmos a profissão em ídolo. Esse princípio é ensinado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. Por isso também nos esforcemos para agradá-lo. Se nosso objetivo é agradar a Deus, em vez de escalar a montanha do mundo corporativo, ser profissional mais extraordinário em nosso campo de trabalho, então venceremos a tentação de transformar nossa profissão em ídolo. Lembro-me de um vendedor de carros que conheci há tempos. Ele me explicou: depois que me converti, larguei mão de tentar vender carros e passei a ajudar os clientes a comprar carros. Meu amigo não mudou de profissão, só mudou de objetivo. Seu foco passou de quanto dinheiro poderia ganhar para como servir as pessoas, ajudando-as a comprar um carro que se ajustasse às suas necessidades e à sua situação financeira. Quando ele passou a servir de coração os seus clientes, sua carreira deixou de ser ídolo e transformou-se em serviço a Deus. Entendo que o princípio de Paulo talvez não se aplique de modo exato à situação que você vive. Isso é particularmente verdadeiro em algumas profissões que exigem longas horas de trabalho e alta produtividade. Se esse é o seu caso, incentivo você a aconselhar-se com um cristão mais maduro que possa ajudá-lo a lidar com as questões específicas de sua área profissional. Talvez outra área de idolatria tenha a ver com assuntos políticos e sociais. Combino as duas coisas porque em muitos casos as questões sociais se tornam questões políticas. Embora eu acredite na importância de os cristãos serem bem informados e até certo ponto envolvidos nessas questões, precisamos ser cuidadosos para não transformar nosso partido político ou nossas preocupações sociais em um ídolo. Sem dúvida nenhuma, existem questões sociais como aborto e homossexualismo que são visivelmente contrárias aos padrões morais de Deus. Apoio os líderes e organizações que se opõem firmemente a essas práticas. Mas não podemos esquecer que a prioridade maior da igreja como um todo é a proclamação do Evangelho. Bebês nascidos precisam ser protegidos e o padrão bíblico do casamento ser preservado. Todavia, acima de tudo, seres humanos precisam ser resgatados do poder de Satanás e levados ao reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Se perdemos de vista o chamado principal da igreja, corremos o risco de transformar nossas vidas políticas e sociais em ídolos. Uma terceira área da idolatria moderna é a paixão consumidora de muitos pelos esportes. Aqui sei que entrei em um caminho que até os anjos temem trilhar. Vejam o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Não creio que haja alguma dúvida de que os esportes, sobretudo o futebol americano e o basquete, se tornaram um ídolo em nossa cultura. Na verdade, a idolatria não se restringe aos adultos. Crianças que mal saíram das fraldas já estão se tornando fanáticas, e a mentalidade do ganhar o que interessa, na maioria dos pais, só alimenta a idolatria. Sem mencionar que, cada vez mais, os times estão contratando a salários estratosféricos jogadores que mal entraram na adolescência. O time de futebol americano da universidade onde estudei está entre os primeiros da liga há muitos anos e já conquistou vários campeonatos. O primeiro foi quando eu estava no penúltimo ano do curso.
Digo isso para explicar por que a boa sorte do meu time o transformou em ídolo para mim. Muitos anos depois de me formar, eu ainda ficava uma pilha de nervos em dia de jogo, como se minha felicidade dependesse do resultado da partida. Continuo torcendo para o meu time da universidade e fico muito feliz quando ele vence. No entanto, o time não é mais um ídolo para mim. Deus me convenceu da idolatria e agora vivo me lembrando que futebol é apenas um jogo. E não importa que time vença, não acho que Deus seja glorificado. Aliás, a vitória só acende o nosso orgulho. Não deixe de torcer por seu time, se esse é o seu desejo, mas não se consuma por causa de vitórias e derrotas. Mantenha os esportes em perspectiva. É só um jogo. Gostaria de recapitular minhas duas definições de mundanismo. Primeiro é a preocupação com as coisas passageiras da vida. Segundo é concordar com os valores e as práticas da sociedade sem levar em conta se são bíblicos ou não. Acho que nossa inclinação ao mundanismo reside na frase concordar com. Simplesmente concordamos com os valores e práticas do mundo sem considerar se são práticas e valores bíblicos. É por isso que jovens cristãos usam roupas sensuais. Meramente concordam com o estilo do momento sem analisar se ele é do agrado de Deus. E o esporte em si não é pecado. Se concordamos com todo mundo, acabamos transformando nosso time em ídolo. Como então lidamos com essa nossa inclinação ao mundanismo? Não é tomando a decisão de nos afastarmos do mundanismo, mas nos comprometendo a ser mais fiéis a Deus. Precisamos estreitar nosso relacionamento com Ele e ver todos os aspectos da vida através das lentes da sua glória. No século XIX, Thomas Chalmers, pastor escocês, pregou um sermão intitulado A Força Expulsora de um Novo Amor. É disso que precisamos para combater o mundanismo. Precisamos ter um amor mais profundo por Deus, um amor que expulse de nossos corações a afeição que temos pelas coisas deste mundo. Chegamos ao fim do capítulo 20. Capítulo, de certa maneira, pesado em algumas palavras, mas muito importante para nos levar a sermos mais parecidos com o Senhor. E o final desse capítulo fecha de uma maneira maravilhosa. Gostaria que você, mais uma vez, tirasse um tempo após a leitura, após ouvir esse capítulo, para que pudesse refletir um pouco nessas palavras, para que isso pudesse fazer sentido para você, para que isso possa realmente influenciar você a buscar mais proximidade e um relacionamento maior com o Senhor, para que também a gente consiga identificar as situações da nossa vida, do nosso cotidiano, que necessitam ter mudança, que precisam ser transformadas. Que Deus abençoe e nos vemos no próximo capítulo.